essa questão da soberania de Deus? Esse assunto ele é polêmico e é bastante discutido na internet. A gente percebe com grandes pregadores como Augusto Nicodemos, como Hernandes Dias Lopes, Marcos Granconato e outros. Eles sempre vão falar desse assunto. Eu creio, e não vejo dificuldade nenhuma em crer nisso, que Deus é soberano em tudo, em absolutamente tudo. Mas o ponto que o pessoal não consegue entender é como Deus é soberano, como a soberania de Deus anda junto com a livre agência do homem, né? Como é que elas andam juntos? No caso, uma não anularia a outra. Não. Até porque eu sempre falo para os irmãos aqui nas pregações, fala, irmãos, uma coisa que a gente tem que entender perfeitamente é que o diabo tem suas responsabilidades. Os seres humanos têm suas responsabilidades. Por exemplo, uma pessoa que ela porventura vier a ser condenada, ela não pode dizer que foi porque Deus quis aquilo. Não foi Deus que quis. Porque Deus é soberano, não quer dizer que anula a responsabilidade do homem. Nunca. Essas coisas são distintas. Aí, eu estou perguntando isso, que é para que a gente possa realmente entender. Uhum. Porque eu já vi, já presenciei muitas vezes, quando é falado sobre a soberania de Deus, eu percebo que as pessoas elas acabam misturando muitas coisas, e aí, de certa forma, elas rejeitam essa soberania por pensar ou serem tendenciadas a pensar de uma maneira de que, então, não preciso fazer nada, porque já que Deus é soberano e Ele governa todas as coisas. Explica pra gente aí, pastor. Então, esse é um engano, né? Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 10, que nós fomos criados, ou seja, Deus preparou de antemão para que andássemos nas boas obras. Ou seja, um cristão verdadeiro, um cristão convicto, ele vai praticar coisas boas, porque Deus preparou que ele andasse naquelas coisas boas. Ou seja, mas Deus de maneira nenhuma vai tirar as nossas responsabilidades. Ou seja, o homem é pecador? Deus o tentou para que ele pecasse? Não. Não pode tentar a ninguém. Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz que Deus até prova. As pessoas têm que entender o conceito de provação e de tentação. Tentação seria Satanás. Quem prova o homem é Deus. Mas quem tenta realmente é o diabo. É o diabo que tenta as pessoas. Então, é tanto que quem tentou Eva lá no Jardim do Éden foi a serpente. Então, o que acontece? Deus não tira a responsabilidade do homem. Não. O homem tem suas responsabilidades. O diabo tem suas responsabilidades. E Deus também tem suas responsabilidades. O que a pessoa precisa entender perfeitamente é isso. Essas coisas andam juntas. O que você não pode é anular a soberania de Deus. Como se ficasse aquele Deus que está pedindo as coisas para alguém. Um Deus fraquinho, que não pode executar um intento. Que para ele fazer algo ou deixar de fazer, ele precisaria, por exemplo, da autorização do homem. Não. Deus não precisa de ninguém. Isso está explícito na palavra de Deus. Deus, ele não precisa do ser humano, né? O Jó vai dizer um texto que eu acho muito importante, ele diz assim, nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. O profeta Isaías diz assim, agindo Deus, quem impedirá? Então o que acontece? Deus é soberano em tudo, Deus é poderoso, Deus é grandioso, sabe? Não há nenhum dos planos de Deus que podem ser frustrados, nenhum. Os intentos de Deus, os decretos, Ele é soberano e não tem como duvidar disso. Mas Ele não isenta o homem de suas responsabilidades. E nem também isenta o inimigo, o diabo, Satanás, de suas responsabilidades. As pessoas têm que entender que essas coisas andam juntas. E não separar, como se uma hora o homem... Elas andam juntas, mas não misturadas. Não, misturadas não. Deus é soberano sobre todas as coisas. Quem criou todas as coisas foi Deus. O próprio Paulo diz que ele criou as coisas visíveis e invisíveis. Entendeu? Para que ele criou? Para sua glória. Todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. Então Deus, ele criou as coisas para a glória dele. Agora, se o homem pecou, se Satanás é rebelde por natureza, se caiu no orgulho, na soberba,
então ele vai ser responsável por aquilo. Ele vai ser responsável por aquilo. O homem também vai ser responsável por aquilo. Ou seja, ninguém pode dizer, eu sou bonzinho, por isso, mesmo assim eu não tenho nada, eu não consegui. Não, você tem que saber disso. A Bíblia diz, de que se queixa o homem? Cada um se queixa dos seus próprios pecados. Então, o ser humano tem suas responsabilidades, o diabo tem suas, e Deus continua soberano em todas as coisas.